Salve, salve nação! Saudações! Gerson não é mais jogador do Flamengo, só falta o Flamengo anunciar. Sabe por quê, né? O Zenit depositou 160 milhões de reais na conta do Flamengo nesta terça-feira e com isso o Coringa vai embora. O Al-Nassr tinha entrado na jogada e com isso apressou os russos a fazer a negociação o mais rápido possível, porque o Gerson estava querendo pular do barco do Zenit e ir para o barco do Al-Nassr. E adivinha por quê? O salário lá seria o dobro. Meus amigos, vou trazer aqui para você um corte do Jogo Aberto da Band e um corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Jogar contra o Al-Hilal, Flamengo chega em casa, retorna ao Brasil e agora a gente vai acompanhar as informações da chegada do Mengão, voltando de maneira amarga com o Thiago Carvalho. Olá, Thiago, tudo bem? Renata, bom dia a todos. O Flamengo desembarcou aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, depois da participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os atletas não quiseram conversar com a imprensa na manhã desta terça-feira. Durante o desembarque, foi possível ver Eric Pulgar em cadeira de rodas. Vale lembrar que o jogador fraturou o quinto metatarso do pé direito na partida contra o Bayern de Munique e desceu junto com o médico do Flamengo. Vai realizar novos exames em um hospital aqui no Rio de Janeiro. A previsão é que ele não tenha condição de jogo, pelo menos durante 2 meses. 7 atletas não voltaram junto com a delegação e permaneceram nos Estados Unidos. São eles: Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vinha, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Vale lembrar que o Flamengo vai ter 4 dias de folga e se reapresenta no próximo sábado pela manhã no Ninho do Urubu, onde começam os preparativos para a sequência da temporada. O próximo compromisso oficial é apenas no dia 13, na volta do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Maracanã. Muito bem, 170 milhões de reais é o valor que o Zenit pagou pelo Gerson para que ele seja liberado pelo Flamengo e possa atuar no futebol russo. Então essa é a informação do momento. Além disso, o Flamengo agora começa a repensar o calendário da temporada. Não pensa muito na Libertadores, viu, Flamengo? Deixa de lado. Mas é um time que foi bem, a gente sabe que elogiado contra o Chelsea, aí perde esse jogo para o Bayern de Munique, cai nas oitavas de final. O quanto abala, Ronaldão, a sequência da temporada do Flamengo ou não tem nada a ver? Abala porque eles esperavam coisas maiores nessa competição. E a gente viu, e nós aqui fizemos a análise que quem iria mais longe nessa competição seria o Flamengo. Pelas peças que tem, pela forma que vinha jogando, os jogadores que ali estão, praticamente cada um na sua seleção do seu país. Então acho que decepciona nesse sentido. Mas a imprensa toda aí está elogiando um jogo que não foi tão bem jogado pelo Flamengo. Foi um time que deixou a desejar Até o Neuer falou que foi fácil, né? Então, o Neuer aí entrou... Deixou a desejar. Jogamos com o Bayern de Munique e o cara fala que o Flamengo deixou a desejar. Meu Deus do céu. Falando que, olha, fácil demais, 4-2. Então, quer dizer, o Flamengo deixou a desejar no jogo que valia tudo para o Flamengo. Agora vamos ver como é que o Felipe vai juntar o caco desse time que vai estar agora numa... Juntar o caco, os cacos. Cara, se o Flamengo precisa juntar os cacos, imagina os outros clubes aí, o Corinthians, né, por exemplo. Competição fortíssima que é a Libertadores, vai pegar o seu Inter e vai ter que jogar muita bola para ganhar do Inter. Não é assim não, viu, Flamengo? Eu nem quero pensar nisso. Seguinte, presta... Antes a gente vai ver a volta do Flamengo, desclassificado do Mundial, já chegando ao Brasil também para se preparar para o resto da temporada. Olá, fã de esportes. O Flamengo desembarcou esta manhã aqui no Aeroporto Internacional do Galeão com 1 hora de atraso. Chegou por volta das 7h30 da manhã e os jogadores não quiseram falar com a imprensa. Poucos torcedores do Flamengo estavam presentes aqui no desembarque rubro-negro. 7 jogadores ficaram nos Estados Unidos, estão de folga. Goleiro Rossi, mais Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro, o Bruno Henrique e o Vinha. Jogadores do Flamengo estão de folga até sexta-feira e se reapresentam
no CT Ninho do Urubu no próximo sábado para reiniciar os treinamentos. O volante chileno Eric Pulgar desembarcou numa cadeira de rodas. Ele sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito, estava com o pé imobilizado e foi fazer exames complementares, mas deve ficar no mínimo 2 meses sem jogar futebol. Vamos ouvir o diretor de futebol José Boto fazendo um balanço da participação do Flamengo no Mundial de Clubes e da eliminação para o Bayern de Munique, da Alemanha. Um balanço positivo, pusemos à prova contra equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Fizemos coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram estar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. Agora o vai se preocupar com as renovações imediatas de contratos que terminam no final do ano. Inicialmente, o lateral uruguaio Varela e também o técnico Felipe Luiz. O Flamengo agora volta a campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, dia 13 de julho, diante do São Paulo, no Maracanã. E como última informação, o meia Gerson não é mais jogador do Flamengo. O Zenit da Rússia pagou à vista o valor da multa que baixou na última renovação de contrato do jogador para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. O Al Nassr da Arábia Saudita, que agora é comandado pelo ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus, tinha entrado na parada também querendo o jogador. E por isso, então, o clube russo se antecipou e pagou a multa, levando o Gerson, que já tinha se despedido uma vez do Flamengo em 2021, quando foi vendido ao Olympique de Marselha da França. Voltou ao Flamengo em 2023. Gerson conquistou no Flamengo 12 títulos de campeão, o principal deles, a Libertadores da América de 2019. Foram mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra. E a despedida do clube acabou sendo então na eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da Alemanha, lá nos Estados Unidos, por 4-2, quando ele acabou fazendo um golaço. Agora já não é mais jogador do Flamengo. Com as informações, esta volta do Flamengo para casa e os números do Gerson nessa atual passagem pelo clube. 144 jogos, 132 como titular, 12 gols e 23 assistências. Títulos: 2 vezes campeão carioca, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Estamos aguardando ainda o Flamengo só oficializar, né, essa transação, mas já esse pagamento de 160 milhões ali, ó, pá, na conta para o Flamengo. Para levar o Gerson, a gente discutia muito, né, que é difícil você achar um jogador com as características do Gerson até no mercado, e até pelo encaixe que ele tem muito nesse jogo do Felipe Luiz, mas é óbvio que com esse dinheiro dá para o Flamengo ir atrás de coisa boa, Mário Marra. Dá sim. Muito difícil ir atrás de alguém do mesmo nível do Gerson. Glaucio, vamos lá, o Flamengo agora voltou de avião para o Brasil. No avião, era a poltrona do Gerson. Ele não usava 3, 4. No time, ele funciona para 3 ou 4. Ele é um jogador que ocupa uma poltrona, mas que pode jogar como um primeiro volante, segundo volante, um meia atacante, um meia pelo lado, pelo outro lado também. É um jogador que, além de tudo, é identificado. Então, assim, vale mais de uma poltrona. É para trazer jogador, para ocupar a lacuna, é preciso entender. Vai ocupar a lacuna ou vai ocupar as lacunas, as funções que fazia o Gerson? Um jogador de... não é nível de seleção, porque nível de seleção ele já está. A reivindicação é, que no último jogo ele não foi, é ser titular da seleção brasileira. E aí tem um outro viés, e aí tem um outro pensamento. Qual o tamanho do prejuízo que o Ancelotti tem com isso? Porque ele aqui, jogando no futebol brasileiro, o Ancelotti olhava e via. Ou no Maracanã, ou pela televisão, ou nos jogos de Libertadores. No futebol russo,
que paga bem e tudo, ele vai ter mais dificuldade para avaliar. Até em outra questão de enfrentamentos também, né? Porque ainda o futebol russo, ainda com muitas limitações, jogando ali de forma muito interna, né? Já não é mais aquele futebol russo que participava das grandes competições da Europa e aquela porta de entrada que a gente sempre disse, né, Donk? Então, acho que até na questão de enfrentamento e o nível em que o Gerson vai estar jogando, né? Talvez isso também possa ser uma questão a ser pensada, mas, enfim, questão de grana... Não tá jogando em competições europeias acaba influenciando. Eu não acho que ele é um cara que vai se tornar descartável para a seleção, não é isso, mas é evidente que as chances são não diria menores, mas o obstáculo é maior. Para ele conseguir se estabelecer na seleção brasileira, pode até conseguir, mas a dificuldade se torna mais alta nesse contexto. E aí tem a questão de escolha, de carreira financeira, que é completamente legítima, é um direito dele, do que é melhor para ele. A questão para o Flamengo, você usou um termo que eu gosto muito, mais do que a questão do nível dele. Já é difícil você substituir um jogador desse nível, mas talvez mais difícil do que isso é do encaixe. É de um cara que já estava completamente estabelecido, é uma liderança que tem várias cadeiras, como o Marra colocou, então qualquer contratação no futebol mundial tem risco do jogador não se adaptar, de não ter o encaixe certo, e ele é um jogador que acho que tinha uma influência muito grande. Talvez é o jogador mais difícil de se substituir no time titular do Flamengo hoje. Você tem várias lideranças, tem várias referências técnicas, mas o Gerson, a meu ver, era o mais complicado de você substituir. E fazer isso no meio de uma temporada, que você tem esse desgaste do calendário, com a lesão do Pulgar também. Então, acho que o Flamengo volta para o Mundial com um saldo positivo, pelo que apresentou, mas com desafios que são alheios ao seu desempenho. Tem a ver com a saída do Gerson, a lesão do Pulgar, e você voltando, já mal tendo tempo de descansar e disputando muita coisa, vai ser desafiador esse segundo semestre para o Flamengo. Até o Gerson, da primeira vez que vai, né, não se adaptou lá, quando vai para a França e depois retorna, né? Então, é um desafio até mesmo para ele. Mas o Donk toca num ponto, Marra, que eu acho que a gente também já pode entrar nessa discussão, falando de Flamengo, um balanço do Mundial. Acho que, de fato, foi bem positivo. É eliminado por um Bayern, né, assim... que não dispensa aqui mais apresentações e que a gente discorra a qualidade e o que é. E acho que foi um bom Mundial, assim, do torneio, da disputa, enfim, cair fora e tal. Mas em alguns momentos parece que volta num sentido de terra arrasada e não é isso. Não. Ainda com o trabalho de Felipe Luiz, por alguns sendo questionado de novo. Gente, não, que loucura é essa, né? Que loucura é essa? Concordo com você. Se você observar antes do Mundial começar, buscando as publicações de fora do Brasil, o futebol brasileiro ele era tratado como algo pitoresco. Deve ser curioso ver lá o que estão jogando no Brasil e tal. Com o passar do tempo, com a boa participação dos brasileiros na fase inicial, na fase de grupos, o olhar mudou. E o olhar mudou não só da imprensa, que às vezes não estava muito interessada no tal futebol pitoresco, mas mudou também na comunidade do futebol. Falando, vários jogadores falando, e o Flamengo é um imenso cartão de visitas. E é claro que foi eliminado, ainda mais num país como o Brasil, que a gente, aqui no Brasil, a gente alimenta muito essa coisa do Mundial. É claro que vai ter piadinha, é claro que vai ter uma depressão, é claro que sim, mas procurando distanciar e tendo uma visão mais técnica, o futebol brasileiro, não só o Flamengo, o futebol brasileiro procurou jogar futebol. E acho que foi bem representado. E o Flamengo representou muito bem. Vários jogadores, até engraçado, né? Uma publicação falando de jogadores que eles conheciam lá. O Danilo, o técnico é o Felipe Luiz e tal. E com o passar do tempo, eles começaram a falar de vários jogadores. E citava o Jorginho também, e citar jogadores, no jogo contra o Chelsea, por exemplo, foi criado um esquema para segurar o Wesley, para o Wesley não subir, para o Pedro Neto jogar em cima dele. Então, assim, a gente tem que falar de respeito. O Flamengo foi respeitado e representou. Não trouxe o título, vai gerar piadinha, vai gerar um incômodo, ok? Mas só um vai trazer. O City, inclusive, ontem à noite voltou para casa também. Pois é. E aí foi a piada, a brincadeira, isso é o que fomenta o futebol também, mas, né? Agora levar isso para seriedade, para a temporada e planejamento do clube. Para quem trata profissionalmente, aí é doideira. O Santos está se reforçando. Gerson. Nunca mais você vai vestir a camisa do Flamengo, o manto sagrado, cara. Nunca mais.
Zenit paga multa à vista e Gerson está de saída do Flamengo. Vá com Deus, cara. Vá com Deus. Valor de 160 milhões foi depositado na conta do clube na manhã desta terça-feira. Galera, é o seguinte, hein? Sabe quem que entrou na parada, né? O Al-Nassr. O Jorge Jesus, ele foi para o Al-Nassr. E o Jorge Jesus estava ligando, conversando com o Gerson diariamente, tentando convencê-lo a jogar lá no Al-Nassr da Arábia Saudita. E detalhe, hein? Ele lá ganharia o dobro do que ele vai ganhar no Zenit. Ou seja, já que eles gostam tanto de dinheiro, né? Porque saiu do Flamengo, por quê? Por causa de dinheiro. Ele ficou doido para ir jogar lá no Al-Nassr. Só que daí não dava tempo mais, porque já tinha negociado com o Zenit. E daí eu não sei se ele assinou algum documento ou não, né? Só sei que não deu para ele desistir do Zenit, porque tinha uma multa. Para ele desistir do Zenit, ele teria que pagar uma multa para o Zenit. E daí, galera, ele vai para o Zenit para ganhar menos do que ganharia lá no Al-Nassr. Ou seja, para quem gosta de dinheiro, né? Isso daí foi uma péssima coisa que aconteceu para eles aí. Tá aqui no GE toda a informação da negociação. E é isso. Gerson não é mais jogador do Flamengo. Vá com Deus. Nunca mais vai vestir o manto sagrado. Não peça para voltar, tá? Porque quando você saiu e se arrependeu, pediu para voltar, o Flamengo te recebeu, te recontratou e pagou uma fortuna. E agora você está saindo do Flamengo. O Flamengo abaixou a multa para 25 milhões. Acho que o Flamengo também queria que chegasse uma proposta dessa, né? Porque é um bom dinheiro, Lembrando que o Gerson tem cerca de 28 anos, se eu não estiver enganado. Então, assim, vai ser um bom dinheiro aí para o Flamengo recontratar jogadores. Cara, vai dar para contratar um jogador no nível do Gerson? Não sei. Só sei que o Carrascal já foi falado no Flamengo, né? Já foi citado e ele pode ser o próximo reforço do Mengão. Ele seria reserva para o Arrascaeta, galera. É isso, cara. É isso. Mais um final de novela aí, né? Dito isso, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like se quiser ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!